Fala pessoal, aqui é o professor Júlio Rodrigues, mais uma vez com vocês para trabalharmos e aprofundarmos um pouquinho um tema da filosofia. Continuamos ainda então no pensamento socrático, que eu lembro a vocês que é antropológico, e agora vamos pensar um pouco as ideias de Platão. Quem foi Platão? Platão foi um discípulo direto do Sócrates, tá? Muito relacionado com essa própria ideia, mas ele não fica apenas na questão da verdade. Para o Platão, que aliás não se chama Platão, Platão é apelido, o nome dele era Aristóteles, Platão significava de ombros largos, né? A pessoa dizia que ele devia fazer muita malhação. O Platão vai dizer o seguinte, é importante que nós busquemos, primeiro, a questão da episteme. Por quê? Episteme é a construção de conhecimento, tá? Um conhecimento necessariamente verdadeiro. E o politikos, que ao invés de ser só a vida política, é a vida da própria sociedade, a vida dentro da polis, tá? Platão, gente, tem uma importância muito grande, porque Platão foi o escriba de Sócrates. Sócrates nunca escreveu nada. Quem escreveu sempre foi Platão. O que faz muita gente achar que talvez o Platão tenha elaborado, criado Sócrates, a exemplo do que fez, por exemplo, Fernando Pessoa, quando ele trabalhou com a questão dos heterônimos. Não é? Só que o detalhe é o seguinte, se isso foi feito de fato, o Platão era muito mais inteligente do que a gente poderia supor. Né? Porque ele escreveu não só um pensamento complexo, que seria o pensamento dele, Platão, mas antecedeu isso um pensamento ainda tão complexo, ou até mais, que é o pensamento do próprio Sócrates. Ok? Um dos livros mais famosos de Platão se chama A República. Tá? Neste livro, o capítulo 7º desse livro, né, dizendo, ou o livro 7º dessa obra, ele traz um conceito muito importante, que é a alegoria da caverna. Muita gente chama de mito da caverna. Por que eu não estou chamando de mito da caverna? Porque vocês já sabem que mito é uma condição fantasiosa. E o que o Platão faz aqui não é uma fantasia. Ele cria uma alegoria. O que é uma alegoria, Júlio? Segundo Walter Benjamin, um frankfurtiano alemão, necessariamente a alegoria é uma peça, uma modalidade na qual você pode se colocar no lugar das personagens, independentemente daquilo que vai ser construído. Júlio, é uma peça de teatro? Não necessariamente, mas você pode se ver naquela situação e ligá-la ao seu cotidiano. Não existe, talvez, um conceito mais amplo do que o da alegoria da caverna de Platão. O que ele nos diz? Ele fala o seguinte, imagine que existissem prisioneiros que estão numa caverna, acorrentados, que só podem olhar para frente. Dentro dessa caverna, nós temos o quê? O mundo dos sentidos, que é o mundo das sombras. Justamente olhando para um paredão de pedra, vendo apenas as sombras que tem dentro dessa caverna, que é projetada por uma fogueira. Então Platão diz o quê? Para essas pessoas, a realidade são apenas aquelas sombras. No pensamento dele, ele diz, vamos imaginar então que um dia saiam desses prisioneiros, saem da caverna. E ele vai descobrir lá fora o mundo das ideias, que é representado pelo Sol. O Sol é aquele que vai jogar toda a luz sobre as coisas e você não vai ter sombras nem dúvidas do que você está vendo. Ok? O que Platão está dizendo para nós? Dentro da caverna, nós estamos lidando com os objetos concretos. Fora da caverna, com os conceitos. Se eu pegar meu smartphone e colocar aqui uma barra de chocolate e projetar a sombra, você talvez não reconheça o que é o smartphone e o que é a barra de chocolate. Então a sombra nos dá muito menos informação do que necessariamente a questão do conhecimento do conceito em si. Só que tem um detalhe importante. Todo conceito, ele é único, ele é universal e ele é eterno. Muito dentro daquela ideia que o nosso queridíssimo amigo pré-socrático Parmênides dizia sobre as coisas. Correto? Por outro lado, os objetos são múltiplos, são singulares e são temporais. Ou seja, muito próximo àquilo que o Heráclito, que era aquele outro pré-socrático, que dizia que nenhum homem entra no mesmo rio duas vezes, poderia pensar e poderia supor dentro da sua própria realidade, ok? Deixa eu até mudar essa ideia aqui para ficar melhor para vocês poderem entender. Então, de um lado, lá no mundo dos conceitos, nós temos a questão do Parmênides. Aqui do outro lado, no mundo dos objetos, nós temos a perspectiva do Heráclito, ok? Como sendo essa relação. Pois bem, o que isso vai nos trazer então? Platão vai dizer que tudo que existe tem a condição concreta e tem a condição conceitual. Quando você se olha para as pessoas, você está vendo a projeção que foi feita do mundo das ideias para o mundo dos sentidos. Como assim, Júlio? Lá no mundo das ideias existe o conceito de ser humano, né? O conceito único, universal, eterno, perfeito. Aqui no mundo das ideias, nós temos o quê? Os seres humanos múltiplos, singulares, temporais, uma série de limitações. Então, na verdade, o que Platão está dizendo? Existe um mundo das ideias, onde estão os conceitos, e existe um mundo dos sentidos, onde estão os objetos. Nós temos que, então, reunir, juntar essas duas modalidades, juntar o pensamento do Heráclito
com o pensamento do Parmênides para gerar o que as coisas são. Porque o Parmênides está dizendo da essência, enquanto o Heráclito está dizendo da aparência. Então, com a aparência, a gente não muda a essência, a gente cria relações sobre ela. Mas a essência, se for alterada, ela muda a própria condição do ser. Apenas uma leitura política, uma leitura existencial, uma leitura fragmentada, é dizer que hoje, essas sombras, esse paredão, não é nada mais, nada menos que a própria internet, que cria em nós ideias duvidosas sobre aquilo que a gente está estabelecendo. Beleza, galera? São dicas para a gente aprofundar. Vamos voltar ainda no Platão com a segunda metade do pensamento dele. Grande abraço, até a próxima.